Olá, muito boa noite. Como é que você está na noite de hoje? Tudo bem? Aqui eu falo para mulheres que querem aumentar as chances de engravidar. O meu nome é Cris Martinkovics, eu sou acupunturista com especialização em fertilização e em mulheres. E o recado hoje é para você. O nosso assunto hoje é dietoterapia. A dietoterapia que a medicina chinesa, de forma milenar, vem trazendo para as nossas vidas, para melhorar, para usar o alimento como remédio para nós mulheres. Você deve já ter feito um experimento na escola quando a gente colocava um grãozinho de feijão em um algodão, num pote de chambinho geralmente, e você deixava ali para ele crescer. Você se lembra disso? Foi ontem? Você pode perceber que o feijão ele precisa de uma temperatura, da água, do sol, para que ele se nutra, para que ele consiga crescer. O teu útero é igualzinho. Se você não nutrir, se você não tiver as coisas que vão nutri-lo, você não consegue gerar. Eu preciso de um solo fértil, eu preciso de um lugar quentinho, aconchegante, para que a gente consiga então que o bebê olhe para aquela cama e ele consiga a aderência, ele consiga realizar a nidação, que é feito assim que ele está pronto e fecundado. Ele chega no útero e ele precisa então dessa cama. Essa cama ela não pode ser muito esticada. Se ela estiver muito esticada, ela é dura, você não consegue entrar. Se ela estiver muito enrugada, também ele não consegue, uma cama bagunçada. A cama tem que estar confortável, tem que estar na textura, na temperatura correta para que o neném consiga então se alojar. Acontece o processo de nidação, que é quando o óvulo já fecundado vem e gentilmente ele pousa na parede do seu endométrio e ali sim ele começa o processo de nidação. O que isso tem a ver com a dietoterapia? Tudo. Para a medicina chinesa, eu tenho duas vertentes. Uma que é o céu, o yang, que é o que você respira. Por isso que a respiração consciente é tão importante quando a gente fala no processo de trazer você para a Terra. E o alimento yin, que é aquele que a gente come. Então, quando você se alimenta do yin e respira o yang, o homem está no meio. E nesse momento, a sua energia também vai estar no meio de você, junto com a sua essência vital. Ela vai formar então o chamado Zongqi, que é a energia torácica, que vai ser distribuída para todo o seu corpo, que vai nutrir o seu corpo. Então, o que a gente come, sim, é essencial que a gente regule o que a gente está comendo, como a gente está fazendo isso acontecer. E isso é o que a gente vai falar no dia de hoje. Quais são os alimentos, a dietoterapia que a medicina chinesa diz e comprova que aumentam as chances de engravidar? A primeira delas é o que a gente não deve comer de jeito nenhum. Se você conversar com os chineses, ele vai dizer: não coma de jeito nenhum alimentos crus, alimentos frios e alimentos gordurosos. Esses três alimentos são eles como o sushi. Sushi ele é um alimento que ele é frio e ele é cru. O gorduroso, por exemplo, e frio, o sorvete. Então, se eu puder te dizer duas coisas que o chinês abomina quando a gente está falando de gravidez, são os frios, os crus e os gordurosos. O sushi e o sorvete têm tudo isso. Então, essa é a primeira dica. Se você está querendo engravidar, extermine o sushi e o sorvete da sua vida. E você vai me dizer assim: nossa, Cris, mas eu gosto tanto de sushi. E eu vou te responder: você vai gostar muito mais de ser mãe. Eu tenho certeza absoluta. E é por um curto período de tempo, até a gente conseguir fazer esse neném chegar, esse neném ficar nesse útero quentinho e a gente tem então toda a possibilidade de geração desse parto. Depois que ele nascer, a gente revê algumas coisas, mas por enquanto, sushi e sorvete estão fora da sua dieta, que é engravidar. Que tipo de alimento a mulher tem mais dificuldade de parar
de comer quando a gente está falando em dietoterapia? Realmente as coisas cruas. E aí eu vou aumentar um pouquinho essa lista. O sushi é o primeiro, tá bom? Ele é cru e ele é frio. Ao invés de comer uma beterraba crua, prefiro uma beterraba cozida. Uma cenoura crua, uma cenoura cozida. Então, o alimento, quando você cozinha ele, e a textura do cozer da medicina chinesa, ele é o ponto da yakisoba. Sabe quando você só passa esses legumes no óleo de gergelim, numa água quente? Ele tem que ter a crocância do legume, sim, do brócolis, da couve-flor, mas ele não pode estar desmanchando, porque nesse momento ele pode ter perdido tinha sushi. Caiu e voltou? Ela foi num evento e disse assim: Cris, eu tô num evento onde só tem sushi, onde só tem coisas cruas. Qual é a alternativa? Eu sempre sugiro que coloque então gengibre. Como o gengibre é quente e o sushi é frio, quando eu misturo esses dois eles ficam mornos. Quando o abacaxi é frio e eu coloco canela, eu amorno o abacaxi. Quando eu cozinho o abacaxi, eu estou amornando o abacaxi. Existem algumas técnicas de adaptação que a gente faz. Depois eu vou falar de um suco de ovulação que eu recomendo e que a beterraba dele ele é cozido, ele não é cru. Então, se você puder preferir tirar um pouco dos alimentos crus da sua vida, o seu corpo vai te agradecer. Como deve ser a alimentação da mulher que quer engravidar? Bom, a mulher que quer engravidar, ela tem que ter 5 cores e 5 sabores no prato. E os sabores são de acordo com os elementos. Eu vou falar então com uma forma fácil de você decorar. Para o elemento madeira, o verde escuro. Para o elemento fogo, as vermelhas. Para o elemento terra, as raízes, os amarelos. Para o elemento pulmão, que é o metal, você coloca arroz, alho poró, coisas brancas. E para o elemento água, que é o rim, você vai colocar então feijão preto e gergelim preto só picado na sua comida. Esses 5 elementos fazem com que você lembre das cores e dos sabores que você precisa quando a gente está falando do processo de alimentação voltada para a gravidez. Anotou tudo aí? Então vamos lá. Vermelhos, verdes escuros, amarelos ou os terrosos, né, os que estão embaixo da terra, as raízes, os tubérculos. Os brancos, pode ser o arroz glutinoso, pode ser o alho poró, por exemplo, e o preto, o feijão preto e o gergelim preto. Esses são 5 elementos que devem estar no prato de toda mulher que quer engravidar. Mesmo se você não quer engravidar, ele é um alimento para a vida. Hoje é uma prática que eu coloco na minha vida em tirar um pouco do cru. Claro que eu como sushi, mas aí eu coloco o gengibre, eu como um sushi com um chá, ao invés de água, ao invés de uma coisa mais gelada. Então o fato do teu estômago estar quentinho, preparado para receber o seu alimento, e você vem, você coloca um copo de coca gelada com gelo, com limão, você faz o quê? Você destrói aquele ambiente que foi preparado sabiamente pelo teu corpo para fazer a digestão. Então quando você coloca algo frio, você está destemperando, você altera o pH, você faz com que seu estômago sofra uma contração, o que pode causar então uma estagnação de energia. É aí que começam as estagnações, é quando você está em uma temperatura e você vai para outra temperatura, seja ela interna ou externa. Já experimentou tomar um banho quente e sair no vento? É uma coisa que a gente não faz. Você está quentinho, você coloca o pé no chão frio? Também não. Então são coisas de mudanças de temperatura que para o chinês ele entende que não é saudável para a vida, independente do seu objetivo. A gente está falando em saúde. E nesse momento, quando a gente está focando no processo de gravidez, as mulheres que estão ouvindo e que estão atentas a isso, eu garanto que vão ser as meninas que iniciaram a menarca até a menopausa, vão se beneficiar dessas dicas alimentares que a gente está dando hoje. Se você for um tipo de mulher quente, muito bem. A mulher quente, ela é mais faladora, ela é mais explosiva, ela tende a ser mais agitada do que as outras e com isso ela é mais yang. Quando a gente está falando em mulheres mais yang, geralmente palmas e pés são quentes. Todas as coisas que ela tende a fazer é de movimento, é de excesso. Essas mulheres precisam incluir na alimentação delas as coisas vermelhas, que regulam o calor,
Frutas vermelhas, melancia, beterraba, as coisas que vão nutrir o coração, juntamente com o fígado, com as folhas mais escuras e o ácido. Esses dois elementos regulam o fígado. Então, você incluindo esse alimento tende a equilibrar esse desequilíbrio entre madeira e fogo, que a mulher Yang geralmente tem. Tá bom, Cris. Então, o que eu tenho que tirar da alimentação dessa mulher Yang? Aí eu retiro as coisas quentes, que são elas: gengibre, bebida alcoólica, canelas, defumados, gordurosos, cafeína, chá verde, tudo que vai estimular mais essa mulher, a gente evita nesse momento. Isso para as mulheres que são quentes, as mulheres Yang. Tá bom, Cris, e quando a gente está falando da mulher que tende a ser mais Yin? Ela é mais repouso, ela é mais calada, ela é mais tímida, ela tem as mãos e os pés mais frios. Então ela tende a ser a pessoa que é mais recolhida, mais repousada, que é características das mulheres que são Yin. Essas mulheres, então, o que a gente tira da alimentação dela? Principalmente o leite, né? Porque vai gerar mais mucosidade e vai parar ali, vamos ter que circular mais essa energia. A gente tira os açúcares dela para que o metabolismo dela dê uma acelerada e a gente inclui o gengibre, o vinho quente, as coisas picantes e as coisas salgadas. Então, o vinho vai esquentar, esse pé é super bem-vindo. As questões de gengibre, canela, que são elementos mais quentinhos para fazer com que essa mulher fique um pouco mais quente, um pouco mais Yang. O equilíbrio na medicina chinesa entre Yin e Yang se repara e se reflete nos alimentos, sim. Então, se você é muito agitada, você deve consumir coisas que te acalmem. Se você é muito Yin, você deve consumir coisas que te agitem, para aquecer, então, o seu útero, os seus pés, a sua gestação. Por quanto tempo, mais ou menos, a gente fala em dietoterapia e a mulher tem que seguir essa dieta? Eu recomendo no mínimo 3 meses essa dieta. 3 meses é o tempo onde o seu corpo tem de adaptar-se, de desinflamar, de começar a nutrir o seu corpo. Mas eu gosto muito da teoria de você adaptar essa dieta até você engravidar. Uma vez que quando você engravida, você vai continuar sem café mesmo, então qual é a diferença de eu tirar o café agora? Então, eu acredito e recomendo que você deva colocar essa dieta como equilíbrio de vida. A gente está falando em um olhar holístico, a gente está falando em você evitar outras doenças e não somente um processo não inflamatório. Os pés são um termômetro para quando eu me tornei um pouco mais Yang? E a resposta é sim. Quando você inclui no seu cardápio alimentos que vão te propiciar uma quentura, um aumento dessa temperatura do seu corpo e, consequentemente, diminuindo esse Yin e aumentando um pouquinho o Yang para a gente conseguir esse equilíbrio, quando isso acontece, você tem a sensação do pé estar mais quente, da mão estar mais quente, do útero estar mais quente. Esses alimentos são os alimentos quentes, que são o gengibre. O gengibre, ele inclusive aumenta o endométrio. Não sei se você sabia disso. Então, o gengibre ele é um aliado quando a gente tem um endométrio muito fino. A gente consome, então, gengibre, pode ser no suco, pode ser na comida. O gengibre no frango fica muito gostoso. Quando você bate isso no seu smoothie, no seu suco, também fica delicioso. Então, quando a gente está falando de observar o seu corpo, de saber o que a gente está tendo a mais, o que a gente está tendo a menos, quais são as mudanças, isso inclui o quanto você está respirando e o quanto você está consumindo. Lembre-se sempre que para a energia correta circular, energia torácica, Zong Qi, percorrer o seu corpo, você precisa estar com a respiração e a alimentação em dia. A respiração consciente é um poderoso aliado quando a gente fala de energia Yang.
A dieta é diferente para cada ciclo da fase da mulher? Sim. Na fase 1, eu gosto muito quando a gente fala de usar berinjela, por exemplo, alho poró, tá? É a fase onde você está menstruada. Eu preciso fazer com que essa energia seja mobilizada. O gengibre também me ajuda muito nisso, porque o gengibre ele faz com que a circulação de energia aconteça. E eu gosto muito dos chás. O chá recomendado para a fase 1 é o chia amarelo e unha de gato. São os dois chás que eu uso na fase 1. Quando a gente está falando da fase 2, que é aquela fase onde eu tenho que nutrir, eu vou apostar nas beterrabas cozidas, nos ovos, no inhame, no abacaxi cozido, por exemplo. E o chá que eu gosto de usar na fase 2 é o chá de folha de amora. Ele vai nutrir o seu yin, ele vai apagar um pouco esse fogo, ele traz o equilíbrio. Na fase 3 eu gosto muito do gengibre, do frango, da abóbora. São eles todos elementos que vão fazer com que o seu terra se equilibre. É o momento onde a gente tem um pouco mais de vontade de comer doce. E o chá recomendado para a fase 3 é o chá de melissa. Ele é o que eu uso quando a gente está falando de fase 3, que é a fase ovulatória. Nesse momento, eu incluo um suco ovulatório, que é composto por abacaxi, porque a bromelina que é contida dentro do miolo do abacaxi é excepcional, porque ele ajuda a implantação do embrião. Eu uso beterraba cozida para nutrir esse útero, nutrir esse sangue, para que esse sangue chegue até o seu endométrio, para que você tenha o útero quentinho, nutrido. O gengibre, uma fatia de gengibre, então, para mobilizar essa energia e para engrossar o endométrio. E nesse momento eu coloco melancia para acalmar o coração. Esse é basicamente a receita do suco ovulatório da fase 3. E quando a gente está falando da quarta fase, que é a pós-ovulatória, ou também chamada fase lútea, eu gosto muito de colocar as coisas um pouquinho mais salgadas, o feijão preto, o gergelim preto, porque é um momento onde eu tenho que tonificar o seu rim. O yang do rim mantém o seu neném dentro de você, sendo nutrido e aquecido. E o chá que eu uso nessa fase é feno grego e cravo da Índia. Existe também um suco pós-ovulatório, que aí eu vou apostar na beterraba cozida, no abacaxi ainda assim, no gengibre, e aí eu vou substituir a melancia por couve e maçã, que são agentes desinflamatórios, para que teu corpo continue então lindo e nutrido e a gente consiga ter esse bebê grudadinho no seu endométrio, desenvolvido no útero bem quentinho. Quando a gente fala de medicina chinesa e de dietoterapia, eu estou falando só para mulher? A resposta é não. A fertilidade ou a infertilidade, ela é do casal. Não adianta falar que o meu marido não pode ou minha mulher não pode. Vocês não podem. E a gente está nisso junto como um casal. Então sim, a dietoterapia chinesa é para os dois. Bora colocar chá, bora colocar o suco ovulatório, porque vai nutrir, vai trazer mais energia também para esses espermatozoides que eu preciso que acertem o alvo. Eles têm que estar bem espertinhos para que isso aconteça. Inclua o seu marido na sua dieta, inclua a sua mulher na sua dieta. A fertilidade e a infertilidade, ela é do casal, ela não é responsabilidade de um só. Lembre-se disso. A medicina chinesa tem alguns horários que ela recomenda as refeições? A resposta é sim. Pela manhã, às 8 da manhã, entre 7 e 9 da manhã, horário de estômago. Seu horário de estômago é a hora de comer. É a hora que você pode realmente se alimentar muito bem. Você tem que comer como um rei. Das 11 a 1, horário do coração. O horário do coração você come com o sabor, o degustar. Você escolhe pratos bonitos, saladas coloridas,
sempre acompanhada de um purezinho mais quente ou de uma proteína também quente, para equilibrar esse frio das folhas. Lembrando que nas folhas, se for possível, coloque então os legumes refogados junto com as folhas que já vão ser cruas, que não existe, a não ser que você vai cozinhar o alface, que não é muito recomendado, a couve já é possível. Quando você vai comer um prato de salada, você coloca então um purezinho junto e uma carne para que isso fique mais morno. Isso na hora do almoço. Então aprecie. E o horário do almoço, ele é o horário de realmente apreciar, desacelerar. É o momento onde você vai deixar de responder celular. É o momento que você não vai comer na frente da televisão. É o momento que você vai respirar, que você vai colocar uma garfada na boca e você pousa o garfo sobre a mesa. Que nesse momento você vai começar a passar para sua mente a saciedade que você precisa. Então quando a gente começa a comer, a gente não percebe, não dá tempo do cérebro entender que você já está nutrido. E aí a gente come mais do que o que a gente precisa. Então o almoço, ele é de príncipe. E a janta, Cris? A janta, ela é bem característica de mendigo. Sabe por quê? Das 7 às 9 da noite é hora de fazer neném, não é hora de almoçar. E depois das 11 à 1 da manhã é horário do realinhamento do seu corpo, da desintoxicação acontecer. E se você come à noite, o teu corpo vai estar muito mais preocupado em digerir o que você comeu do que em fazer a limpeza, o realinhamento, a desintoxicação, para que da 1 às 3 o fígado entre em ação. Tá tão comum as desintoxicações de fígado, e quando você está fazendo então um jejum intermitente, quando você não está se alimentando muito à noite, você colabora para que isso não aconteça. O que eu gosto muito de fazer à noite é creme. Então, o creme de inhame, o creme de mandioca, um creme de abóbora, um creme de cenoura, creme de cebola, são cremes que são muito bem-vindos porque vai aquecer o teu estômago, você não dorme com a barriga vazia e você se sente nutrido, você se sente protegido, como se fosse realmente uma barriguinha quente que você precisa estar nesse momento. Então, evite comer após as 7 da noite. Se você for comer, coma realmente uma coisa que seja bem mais leve, para que o teu corpo consiga fazer esse realinhamento que é preciso e que inicia às 11 horas da noite. Esse é outro motivo que eu preciso que você esteja dormindo esse horário. Por isso que eu recomendo que você vá para a cama às 10 horas da noite. Sim, colocar um despertador para você ir dormir, não somente para acordar. Eu te garanto que o seu nível de energia vai aumentar drasticamente a partir do momento que você conseguir colocar isso na sua vida. Muito bem, então uma receita prática que a gente vai falar em tonificação do teu corpo, em nutrição. Geralmente, as pessoas que têm excesso de pensamento, a cabeça que não para, que trabalham demais, que cometem vários excessos, têm deficiência energética de baço, que é o elemento terra. Então, uma dica que eu daria para você hoje é: faça um creme de milho com frango desfiado. Ele é um creme nutritivo e que vai então fazer com que a sua harmonização do baço, a sua nutrição do doce ocorra e você com certeza vai ter um ótimo sono bem nutrido em termos de corpo, alma e mente. Bem, era isso que eu tinha para conversar hoje no dia com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Eu estou todas as semanas aqui, todos os dias no Instagram, para trazer o maior número de conhecimento que chega até mim e repassar a vocês. Porque isso pode fazer a diferença e vai, quando a gente está falando no processo de engravidar. Como eu consigo aumentar as chances de engravidar quando a gente está falando de medicina chinesa. Essa é a minha lição. Fê, obrigada por estar sempre por aqui. Um grande beijo para vocês. Tenham uma ótima noite.